Olá, tudo bem? Podemos começar quando você quiser. Tá bom. Oi, gente. Bom dia. Bom, primeiramente, Cíntia, muito grato por esse convite. Eu, na verdade, me sinto bem pequenininho e até um pouco com a fala diminuída depois de ter a Patrícia conversando. É, Aí ela solta essa de que eu sou inspiração, essas coisas. É uma pessoa, além de sábia, de praticar, é gentil ao extremo. Mas é isso, ela é essa figura que inspira mesmo, porque não é só discurso, né? Então, isso faz toda a diferença. Bom, eu tenho um tema para estar contribuindo com vocês e, e eu não sei se é tão interessante quanto o que vocês tiveram, porque, na verdade, o que a Patrícia traz tem também uma urgência junto. E o que eu vou trazer é também urgente, porque diz respeito ao autoconhecimento, e isso muda bastante. Mas acaba que o que eu vou trazer tem muita relação com a nossa condição enquanto parte de um processo de sociedade, onde se limita a uma porção privilegiada da sociedade, né? Então, o benefício poderia ser para a totalidade, mas acaba que a gente, enquanto sociedade, não criou condições para que a totalidade pudesse usufruir dessas ferramentas, desses benefícios, né? Que é, que é um pouco do que eu trago. Quando a gente entra na causa animal, a gente vai ver que existe um grande problema que tem raízes profundas aí, né, na exploração dos animais. E a gente vê também que grande parte da solução dos problemas mora aí também, né? E abrange e abarca toda a sociedade, né? Até aqueles que não têm condições de estarem juntos nessa nova postura, digamos assim, são atingidos por essa postura que outras pessoas assumem. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma costura que encaixe bem o que, o que eu proponho aqui com o que vocês escutaram há pouco. É, Bom, meu nome é Oberon, eu sou professor de yoga, mineiro, moro no sul de Minas, e desde 2002 a gente acompanha pessoas em processos de autoconhecimento dentro de um retiro que fica aqui na roça, né, onde a gente mora, um centro chamado Portal Parvati. E as ferramentas que a gente utiliza são basicamente o jejum e o silêncio. E eu vou estar falando, então, a importância desses dois elementos para o nosso processo de autoobservação, de autoconhecimento. A minha fonte de inspiração é esse convívio com esse trabalho e essa dimensão de transformação das pessoas a partir da utilização dessas ferramentas. Dentro do yoga, a gente tem um ingrediente que não é exclusivo
do yoga, que é o jejum, ou nirahara, onde a gente se abstém do alimento a fim de dar espaço para que o organismo se reorganize, uma vez que a alimentação, especialmente uma alimentação desregrada, sem autoconhecimento, consome muito da nossa energia, né, para metabolizar o alimento. E a gente acaba priorizando a parte fisiológica, prioriza a organização, do equilíbrio do corpo, em detrimento. Então, basicamente, no processo de metabolização do alimento, a gente, entre aspas, rouba a energia daquele que poderia ser o observador, a consciência, né, o estado de vigília, o estado de atenção plena, tudo em função de estarmos nos alimentando de uma forma equivocada, ou até mesmo de uma forma desatenta, né? E aí, a prática do jejum leva a gente a um lugar onde a gente dá espaço para o corpo se reorganizar, se purificar, e a gente tem aí um fenômeno onde o nosso corpo permite esse espaço para clareza mental, para autopercepção e talvez até para o começo de um treinamento daquele que seria o nosso observador. Esse é um ponto, né? O jejum. E a gente vai ver isso em práticas islâmicas, a gente vai ver isso dentro do hinduísmo, dentro do budismo, a gente vai ver isso em tradições xamânicas, e a gente vai ver isso de uma forma inconsciente no reino animal, na natureza, especialmente quando os animais estão com desconforto no corpo por alguma intoxicação ou por alguma debilidade, eles param para jejuar. Eles dão esse tempo para o corpo reagir e organizar o seu mecanismo, né, o seu organismo. Então, é uma ferramenta muito forte. Se engana aqueles que acompanham o meu trabalho e acham que essa dinâmica é para sempre, para estarmos jejuando em estado de jejum permanente. Não, um remédio. A gente utiliza em momentos pontuais. Eu não sei se vocês já ouviram uma prática de limpeza dentro do yoga, o Shankha Prakshalana, onde a gente limpa o nosso sistema digestório e de uma forma severa, né? A gente toma água água morna com um pouquinho de sal, a gente faz 5 movimentos e a gente vai evacuando e limpando todo o nosso intestino delgado e grosso, até que a água que a gente ingere saia cristalina. Então é uma super limpeza, né? Vai interferir na nossa mente, é bem interessante. Acontece que nesse processo a gente afeta a flora intestinal. Então é recomendado dentro da prática do yoga com esse kriya que seja feito na mudança das estações, ou seja, no máximo 4 vezes ao ano. Então, a gente faz pontualmente, tem esse efeito de limpeza, e em seguida a gente dá tempo para o nosso corpo reconstituir a flora intestinal, que é muito importante para a nossa saúde, inclusive para a saúde mental.
E aí, então, a gente faz depois de muito tempo, quando começou a acumular toxinas, etc. e tal. E o mesmo é com essa prática do jejum, né? A gente faz pontualmente, a gente entra nesse estado que o jejum nos leva, a gente colhe muitos insights desse lugar, a gente percebe muitas coisas nesse lugar, e aí a gente volta a comer. E esperamos que após essa experiência a gente volte a comer com muito mais presença, com muito mais consciência, com muito mais diligência, e retidão, visto que a gente teve a oportunidade de perceber isso, olhar para isso desde fora, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui, Nirahara, o jejum. Um outro elemento muito utilizado dentro do yoga, e não é exclusivo do yoga, a gente vai ver isso no sufismo, a gente vai ver isso no zoroastrismo, a gente vai ver isso no cristianismo, a gente vai ver isso no budismo e em todas as outras ciências de desenvolvimento do ser. Posso trazer aqui o xamanismo também, inclusive o conhecimento nativo da nossa terra, né, dos povos indígenas, povos originários, que é o silêncio. A necessidade de se recolher para atender um chamado que a gente muitas vezes não consegue escutar quando a gente está em meio à turbulência ou barulho do nosso cotidiano. Então a gente precisa se recolher para silenciar e perceber as vozes internas, os cantos internos, visitar lugares que são muito bonitos, mas que às vezes ficam anuviados por conta de todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, as nossas indignações e tudo mais. Então, esse segundo elemento é o silêncio, ou dentro do yoga, Mauna, que é um elemento amplamente utilizado e a gente vai ver nas histórias dos grandes profetas, dos grandes mestres da humanidade, todos eles combinaram de alguma forma o jejum e o silêncio. Por que isso? Porque, como eu dizia no início, o jejum nos leva a um lugar de maior sensibilidade, né? Porque a gente limpa o nosso organismo e isso tem reflexo na nossa mente, a mente torna-se mais cristalina e o jejum permite que essa mente inicialmente observe até o momento que ela dá espaço para ser observada. E aí a gente entra nesse terceiro elemento, que é o observador, Sakshi, que é essa porção da nossa consciência que leva a gente para o momento presente. Então, aqui, pelo menos, né, na nossa experiência de trabalho, a gente recebe pessoas com muitos históricos diferentes. A gente não recebe pessoas só do yoga. A gente não recebe pessoas que têm alguma afinidade com a espiritualidade ou algo assim. A gente recebe todo tipo de gente e com todo tipo de motivação. Então, recebemos ateus, recebemos pessoas que não acreditam em nada, recebemos pessoas que são muito crentes, né? Já recebemos pastores da igreja evangélica, já recebemos lamas, já recebemos alguns gurus, e todos compartilham desse mesmo lugar de busca, né? De encontrar um lugar de silêncio, um lugar de acolhimento de si mesmo, para se perceber, se reconhecer e ter uma nova postura na vida. Então, a gente foi observando algumas reações que existem de forma natural, né? Uma dessas reações, e é muito simples, na verdade, é o rechaço que há do nosso ego de ser desafiado
a estar numa condição assim. Nosso ego, basicamente, ele se utiliza dos nossos sentidos a fim de interagir com o mundo e obter estímulos de prazer. Então, estamos o tempo todo buscando esses estímulos de prazer. Basicamente, a nossa vida se move por conta disso, muito em conta disso, né? Saciar prazeres dos sentidos. E aí, dentro dessa dinâmica, muitos dos prazeres que a gente elege, eles passam a ser repetidos, porque a gente já identificou o lugar que há prazer, e esses prazeres muitas vezes trazem consequências, efeitos colaterais, que inclusive distanciam a gente de nós mesmos, levando a um grande vácuo, levando a um vazio que gera uma dor na alma, digamos assim, a ponto da gente buscar uma outra coisa, uma outra alternativa. Muitas vezes a gente entra em grupos de meditação para tentar encontrar, né, se é esse lugar. Então, pessoas que carregavam uma grande paixão pela liberdade que tinha, de poder fazer tudo e ter um certo privilégio de poder conhecer o mundo e experimentar muitas coisas, sentem que acompanha, em todas essas experiências super empolgantes, acompanha um vazio. E esse vazio, no caso, é esse contato com ela mesma, né? Então, o nosso ego, ele acaba sendo desafiado, porque no momento que você vai atender esse chamado, né, de venha se encontrar comigo mesmo, o ego perde um pouco do seu espaço, né, perde pouco do seu tônus e da sua guiança. Então você, de alguma forma, passa a observá-lo e observar o próprio ego. O ego muitas vezes não gosta de ser observado, ele gosta simplesmente de conduzir a nossa vida. No momento que ele é observado, ele é enfraquecido por conta de mover-nos para o momento presente. E basicamente o ego, ele vive no futuro e no passado, né? Vive das experiências que a gente teve e que muitas vezes são revisitadas, revividas, e assim é basicamente o nosso dia inteiro visitando o passado, as memórias boas, as memórias aflitivas e o futuro, projeções, sonhos, ideais e essas coisas negativas também, as preocupações, os medos. E esses lugares são visitados e o momento presente, para o ego, basicamente, torna-se apenas um lugar de experienciar prazeres momentâneos, utilizar-se dos sentidos, né, ah, esqueci o nome dentro do yoga, karma indriyas, né, dos 5 sentidos. Então, basicamente, o ego fica coordenando os nossos sentidos para, no momento presente, a gente ter experiência de prazer e se torna basicamente uma ponte. Eu tenho uma experiência de prazer, logo eu me conecto com alguma coisa do passado e já estou flutuando no passado. Tenho uma experiência de prazer e logo me preencho com uma inspiração que me leva para o futuro e aí eu começo a viajar no futuro. Basicamente isso. E quando eu me disponho ao autoconhecimento, ao observar esse fenômeno acontecendo, e o meu ego está ali, né? Eu não consigo anular o meu ego porque eu sou ele. Ele é parte, né, dessa construção. Não existe essa história de matar o ego. Mas ele é relocado, ele é colocado em um lugar onde ele é assistido. Ou seja, a gente utiliza o mecanismo que ele tem de vasculhar o passado, de projetar elementos no futuro, e até experienciar sensações no momento presente, mas desde um lugar assistido.
um lugar de consciência, né? Coordenando esse movimento do nosso ego. Isso faz com que o nosso ego, de alguma forma, rechace toda essa condução. Porque o desejo desse eu menos disciplinado, digamos assim, estar o tempo todo usufruindo de prazeres sensoriais. O tempo todo. Então, de alguma forma, a gente se vê desafiado, né? A parte eu-ego se sente desafiada ou perdendo espaço. E aí há uma reação a isso. Uma reação que muitas vezes tira a gente dessa experiência de se autoanalisar, de se autoinvestigar. E aí a gente vê muitas pessoas abandonando processos de autoconhecimento, porque vai ser colocar a nós mesmos numa parede. E, e é desconfortável muitas vezes isso, olhar para a gente, perceber nossos padrões, como se a gente tivesse que goza dos prazeres da vida. Mas não, né? Obviamente não. A gente vive muito melhor quando a gente está na instância da consciência, né? Os prazeres antes até despercebidos passam a ser reconhecidos e alguns prazeres que eram muito estimulados passam a deixar de ter sentido, né? E isso envolve abrir mão, desapegar de alguns prazeres. E para o nosso ego isso é desesperador. Uma vez um prazer conquistado, ele deve ser eternizado. Esse é o lema do nosso ego. E aí abrir mão de um prazer conquistado é um baita de um trabalho de desapego, né? E desapegar-se é, é um é um processo forte de morte, é um processo forte de crescimento também, né? A gente vai ver no Yoga Sutra, logo no primeiro capítulo, ele fala de Vairagya, né? Que a gente precisa desapegar e manter a disciplina naquela nossa proposta, né? No nosso sankalpa ali, de eu desapeguei, abri mão de algo e vou continuar me observando para que aquilo não se apodere de mim outra vez, né? Então eu tomo a decisão consciente de abrir mão e sigo a minha disciplina para não cair de novo naquele lugar daquilo que eu fui possuído, né? Porque esse é o entendimento do desapego, que a gente é apegado porque a gente é possuído por aquilo que a gente gosta, né? E, e na verdade o desapego seria então um processo de libertação. A gente se liberta daquilo que nos possui. E a gente vai ficando mais livre. Então, dentro desse processo todo do nosso ego rechaçar o processo de autoobservação, ele obviamente vai rechaçar todos os mecanismos e metodologias que nos leve ao processo de autoobservação. Então, observem que o jejum, eu estou diretamente afetando o principal prazer do nosso ser, que está ligado ao prazer do paladar, que é a referência primeira de prazer na experiência desse corpo, né? No momento que a gente nasce, que a gente experiencia aquele trauma positivo do nascimento, que a gente sai de um lugar que não tinha barulhos estridentes, que era quentinho, que não tinha gravidade, que não tinha o contato da minha pele com superfícies duras, que, enfim, que eu não nem ocupava a minha própria respiração e eu saio daquela condição e vou para o ar frio, para a luz, para o barulho, para o contato com a dimensão da gravidade, sinto o peso do meu corpo, tudo de uma vez só, assim, pum, eu nasço e já tenho toda essa experiência
muito forte. E que, em muitos casos, dá essa sensação de desamparo, de pânico, né? Tanto é que a criança não nasce molinha, ela nasce tensa, ela já vai se agarrando onde ela pode. E aí a primeira experiência de aconchego, de acolhimento, de carinho, de segurança é quando ela volta para o peito da mãe e ali ela escuta de novo tum 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 e naquele lugar eu tenho a associação da minha primeira experiência de prazer sensorial, que está associado ao paladar. E aí a gente vai ver que é um ponto bem crítico para a maior parte dos seres humanos na nossa esfera existencial. E é por isso que quando falamos do veganismo, quando falamos dessas importantes áreas, né, da percepção do ser humano aqui agindo, encarnado nesse planeta, há tanto rechaço, há tanta resistência, né? As pessoas realmente ficam muito aflitas quando entra nesse ponto. Não sei se todos que estão escutando e todas tiveram a oportunidade de assistir o MUCO, né? Que a gente está nessa função agora de vida, de propagá-lo. E uma das preocupações nossas para propagar é não falar qual é o cerne do documentário, porque a gente sabe que essa é a resposta egóica, né? Por mais que possa se interessar pelo tema, se sente muito desafiado a ponto de e se eu despertar para alguma coisa que me faça abandonar aquilo que eu já conquistei, que é um prazer conquistado. Então muitas pessoas, e olha que eu conheço pessoas muito conscientes e que fazem trabalhos magníficos, que por opção e por conhecer meu trabalho, têm medo de assistir o MUCO e não foram assistir o MUCO. Porque sabe que pode ser desafiado a esse lugar de consciência, que ela sabe que ela tem consciência forte o suficiente para assumir uma nova postura na vida. E ela tem medo disso, né? E a gente chama esse processo de autossabotagem, né? Que é você saber que você precisa dar um passo, mas você deixa de dar esse passo com medo de abandonar uma parte do eu construída que é conveniente, que é confortável, né? Então, assim, olhar para esse lugar do jejum é olhar para um lugar de desafio, ainda que seja um breve período. Eu não estou assumindo uma postura onde se observa, por exemplo, a biaça, né? Que eu vou tomar aquilo para a vida toda, uma disciplina perene. Eu vou ter a minha disciplina ali, naquele momento que eu me determinei a estar observando a abstenção da ingestão de alimentos. Mas aquilo vai passar, né? A Nietzsche vai passar e vai passar. Mas é importante aquele momento, aquela vivência, para eu ganhar, né? Não só ganhar, para que eu possa vasculhar pontos em mim que são pouco visitados, né? Às vezes numa experiência extrema que eu alcanço lugares de mim ou eu tenho respostas que nem eu mesmo esperava ter. A gente julga se conhecer porque muitas vezes a gente não sai de uma zona que a gente já conhece. Então, dentro dessa zona, as nossas reações são sempre previsíveis, né? A gente já conhece como a gente reage dentro daquele lugar. E quando a gente sai dessa zona, as nossas reações passam a ser imprevisíveis. E a gente vai se observar sendo a gente continua sendo a gente. E a gente vai observar que a gente tem raízes, sementes, coisas dentro da gente que a gente não percebe. E que elas saem, muitas vezes, em momentos de grande tensão, né? Ou
de um desafio maior, aí eu falo: "Poxa, por que que eu reagi assim?". Na verdade, eu reagi assim porque uma parte de mim é isso, né. Então o processo de autoobservação, de autossondagem, tem relação com isso, ver quais as sementes que eu carrego dentro de mim. E talvez eu tenha a oportunidade de tirá-las dali, né, num processo de consciência, né, quando a gente percebe, a gente tem condições de curar, né, de sublimar, de transcender. Mas se a gente não tem consciência, a gente reproduz inconscientemente aquilo que está ali. E aí então, para o ego isso é muito desafiador. A gente, no nosso retiro aqui, a gente acompanha as pessoas em um deles é o retiro que tem 21 dias, é bastante tempo. É pouco tempo para grandes transformações, mas é bastante tempo para uma pessoa que vai ficar sem celular, por exemplo, né. E aí ela se sente tipo: "Eu nem vou para um lugar desse, como assim vou ficar sem celular, né? Como é que eu vou ficar sem". O dedo já começa a gritar ali: "Espera aí, sério que eu vou ficar sem estímulo?". A gente foi agora doutrinado a ter um novo estímulo a cada 5 segundos, até menos, né. A hora que a gente começa a se emocionar, a gente muda o cenário, a musiquinha "nã-nã-nã, nã-nã, nã-nã, nã-nã", e pum, já entra numa coisa toda dando risada engraçada, eu já tô rindo, ou seja, o meu campo emocional ele perde total referencial, ele não tem nenhuma experiência de profundidade. E a gente está adoecendo enquanto humanidade por conta disso, né. As nossas experiências emocionais, elas são sempre muito rasas, muito superficiais, a ponto da gente muitas vezes perder a sensibilidade, né, a empatia, a gente naturalizar um genocídio que acontece hoje na Palestina, que acontece hoje no Congo, né, que que toca as populações originárias no nosso território, né. A gente vai normalizando isso, porque de alguma forma os nossos sentimentos eles deixaram de ter, profundidade. E quando nos escapa isso, às vezes a gente entra em camadas muito profundas que a gente fica perdido, né. Aí nasce uma depressão, aí nasce, outras instâncias que não são, saudáveis e que a gente não tem controle, né, a gente não tem força para sair dali. Diferente de quando a gente não tinha esse adestramento, a gente entrava em situações de tristeza e a gente com a própria circunstância, a gente ia ganhando forças e saía daquilo e olhava para aquilo e tinha tempo para digerir aquilo, né, a gente tinha uma habilidade, ganhava, né, porque a vida é isso, altos e baixos. E a gente ganhava essa habilidade de se perceber. Hoje não, a gente o nosso campo emocional fica só na superfície. Então imagine, eu que estou totalmente viciado a vivenciar experiências rasas, mas que são muitos estímulos, um atrás do outro. E aí falam 21 dias sem isso. A pessoa não quer ter a possibilidade de vivenciar uma coisa que vai afastar ela, né, já bate um pânico. Aí a gente vê o tamanho do vício, né. E aí, somado a isso, eu vou falar: "E você vai ficar sem comer". Como assim? Tipo, a comida tá ali, é o nosso porto seguro, né, qualquer coisa desafiadora, eu vou pra comida. Você tá falando que vai tirar isso de mim, e você também não vai falar, você vai ficar em silêncio. Aí gente que é um suicídio. As melhores desculpas, e ele tem essa capacidade, né, de encontrar desculpas. Ele sabe onde tocar na gente pra gente, abrir mão disso. E aí a gente muitas vezes
deixa de ter experiências profundas de autoobservação, de autorreconhecimento, que na verdade, o lugar que nos leva o silêncio, depois de passar pelo campo de espinhos, que é esse do ego incomodado, dos nossos padrões perturbadores, dos nossos apegos, quando a gente transpassa isso, é um jardim, é um recanto, é um lugar luminoso, é um lugar aconchegante, é um lugar de paz, né? É um lugar que, se a gente tivesse mais disciplina em visitá-lo, a gente sairia de lá com força suficiente para tomar decisões, digamos que radicais, né? Porque a gente estaria em paz com elas, né? A gente entenderia que a nossa condição independe, né? A nossa condição de equilíbrio, de homeostase, independe dessas circunstâncias. Então, sim, a gente vai visitar sentimentos densos, mas a gente vai ter o entendimento da razão desses sentimentos, né? A indignação que eu sinto hoje com a humanidade, né, da gente estar à beira de uma sexta extinção em massa, essa indignação, ela poderia corroer-me, mas desde esse lugar visitado, onde eu percebo Deus, né, me habitando, ou não sei, talvez seja uma expressão muito crente, mas assim, esse lugar, esse santuário visitado dentro, né, que me deixa em harmonia, eu visito a indignação e a indignação torna-se ferramenta para minha ação, torna-se impulso para minha ação, né? E uma ação que parte de um lugar diligente, um lugar consciente, né, onde eu sei o que eu posso escolher e como eu devo me mover, né? Enquanto se eu fico na superfície, né, e eu entro no processo de autoconhecimento e eu só me deparo com os espinhos, essa camada inicial, e eu retrocedo, né, porque sempre é doloroso, aí eu vou embora, eu nunca vou chegar nesse lugar aprazível, nesse lugar bonito, aconchegante, acolhedor, que é o verdadeiro eu, né, o centro do eu, que é nossa fonte de abastecimento segura, né, e verdadeira. Então, visitar esse lugar, se abastecer ali e voltar para o mundo com mais condições de trabalho, de consciência, de atitude, é fundamental, né? Ramana Maharishi, ele diz o seguinte: a segunda coisa mais importante no caminho espiritual é a alimentação, porque a alimentação, de alguma forma, ela vai te dar sensibilidade para você ter vontade de vasculhar o eu, ou vai te insensibilizar a ponto de você nem perceber o eu, o chamado do eu. E a primeira coisa mais importante é a meditação, é o autoconhecimento. Porque mudar a dinâmica nutricional, dietética, não mata a arrogância. E a autoobservação, o autoconhecimento é o único que pode sublimar, né, diminuir ou até exterminar é uma palavra pesada, mas acabar com a arrogância, né? Esse ponto de auto-observação tão necessário, né? Então, esse processo, né, que a gente se induz artificialmente, porque na natureza os nossos sentidos nos levam a comer, sempre que a gente tiver vontade. E aí, então, você ir para um lugar de jejum é um processo artificial, mas muito consciente. Né? Você assumiu essa decisão, você tomou essa decisão conscientemente e você vai ter efeitos disso, efeitos muito lindos. Então, vejo que a visita a esse espaço, esse santuário, deixa marcas para que a gente perceba
quão necessário é visitá-lo sempre, se abastecer nesse lugar, formando assim um desejo de disciplina, sabe? A gente constrói uma relação com a gente, de ir visitar esse lugar. Então, ter essa experiência de silêncio e jejum vai descortinar um lugar na gente que muitas vezes, a partir do ego espiritual, né, de vou me conhecer, vou me estudar, vou fazer sei lá, um processo X, um processo Y, tal, até vou fazer um jejum de 21 dias, né, movido. Aí a gente chega no lugar que campo de espinhos, aí a gente vai embora, né. Agora, uma vez determinado dentro, né, que a gente coloca dentro da gente forte isso, de atravessar essas sombras, atravessar essas dificuldades, e aí, superado isso, a gente chega nesse lugar. E quando a gente chega nesse lugar, a gente descobre que ele existe. E quando a gente sabe que ele existe, provavelmente a gente vai querer visitar de novo, e de novo, e talvez todos os dias pela manhã. E talvez todos os dias pela manhã e antes de dormir. E isso vai se refletir no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, na nossa fala, nos nossos pensamentos, e isso vai repercutir no meio em que nós estamos, porque as nossas escolhas interferem no todo, né? Talvez a gente passe a salvar vidas, talvez a gente passe a ser um agente de equilíbrio, a partir daí um pacificador. Talvez se a gente levar para a instância mais subjetiva, mas que eu acredito muito, do nosso inconsciente coletivo, talvez a gente seja um neutralizador de pensamentos densos. Talvez isso seja forte o suficiente, somado a outras pessoas, a diminuir uma guerra, acabar com uma guerra, cessar fogo, porque a gente assumiu uma postura, ainda que desafie o nosso ego. Então era isso um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês, dessa ferramenta que não é cara, uma ferramenta que está à disposição de cada um de nós, né? Silenciar. Tem um detalhe aqui que eu não posso deixar escapar, é que o jejum leva a gente para uma condição de sensibilidade, às vezes, extrema, tá? Então, se você decide jejuar, é altamente recomendado que você não faça na vida cotidiana, tá? Não faça trabalhando, não faça, especialmente no meio da cidade, onde todos os seus sentidos vão estar extremamente sensíveis, e aí pode ser perturbador esse processo. Então, vá para o sítio do seu amigo e determine o tempo que você vai ficar. Lembre-se de fazer a leitura do seu corpo, lembre-se de viveka, o discernimento, né? Perceber se você está agredindo o seu corpo e também ter essa atenção que o seu ego pode falar, agora já foi demais, mas ainda não foi demais, está tudo certo, né? Então, trabalhar esse discernimento para perceber essa experiência. E outro detalhe muito importante é que se você vai fazer, tipo, 3 dias de jejum, 3 dias é, tipo, o básico, é o início do nosso corpo desintoxicado. Então, se você só tem 3 dias, um final de semana, é fundamental que a sua dieta já não seja uma dieta intoxicante, né? Lembrando que todos os produtos de origem animal nos intoxicam organicamente, mas nos intoxicam no campo sutil também.
né? A gente está colocando o espectro da dor dentro da gente, do sofrimento, da agonia, da tristeza, do medo, da violência dentro da gente, né? Então, é fundamental para que quando eu vá me retirar, eu esteja minimamente desintoxicado, né? Isso ajuda muito o processo de, de vasculhar o eu, né? Aí você tem ali o jejum como a coroação daquele momento, e aí, claro, você vai vasculhar camadas que no cotidiano não se pode, né? Tampando sempre com a comida. Muito grato pela oportunidade. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, Oberon. Você quer? Sim. Eu acho que os 21 dias, eles são de jejum completo? Como é que funciona? Tá. Bom, no nosso espaço, é, a primeira semana é jejum de água e as 2 últimas semanas são sucos diluídos. Então são 21 dias sem comida, sem alimentação sólida. Tem um monte de elementos, tá? Não é simplesmente, vou lá e fico. Tem um monte de detalhes, tá? Tem várias coisas que a gente julga muito importante para esse trabalho que a gente faz, né? Que é o Pranaprasakti. Mas existem outras formas de jejum, né? Tem 3 dias de jejum é jejum, né? Um dia de jejum é jejum, né? E às vezes você ficar sem celular por 3 dias é um tipo de jejum, né? Às vezes você ficar sem falar por um dia, que você determinou isso, é um jejum. Não um jejum de alimentos, mas é um jejum, né? Então, jejuns são interessantes para a gente perceber e vasculhar lugares que a gente não costuma visitar no nosso cotidiano. E tem grande efeito. Os 21 dias, eles também a proposta é que se fique em silêncio, porque eu sei que o Vipassana ele medita 10 dias, né? Em meditação Aham. em silêncio. No seu retiro, os 21 dias, além do jejum alimentar, também tem o jejum da fala. Isso, são 21 dias em silêncio. A pessoa se comunica com os facilitadores. Tem a opção das pessoas ficarem 21 dias integralmente em silêncio, né, sem ouvir a própria voz durante 21 dias. Mas geralmente as pessoas optam por ter a maior parte do dia em silêncio, e aí no final do dia a gente tem uma meditação coletiva e as pessoas abrem espaço para fala, relatando a experiência do dia. E aí ela termina esse momento, elas voltam para o silêncio delas. Gente, por isso eu não sei se essa fala aqui minha contribui tanto, porque não é algo é, que, que muda a estrutura de sofrimento do mundo, sabe? É para pessoas que têm o privilégio de poder parar, né? Que têm o privilégio de poder estar junto à natureza, que têm o privilégio de poder é, se preocupar consigo, né? E é diferente do que a Patrícia trouxe, que na verdade hoje é a minha principal voz, é direcionada a isso, que eu vejo que tem uma importância que não se compara a nada, né? Não se compara a nenhuma outra temática, porque vai tocar no social, vai tocar no ambiental, vai tocar na saúde, vai tocar em tudo, né? A relação com os animais. Mas, enfim, é uma ferramenta, né, de autoestudo e que faz muita diferença na nossa disciplina íntima, né, de autoconhecer-se. E às vezes a gente descobrir por que que a gente não consegue determinada coisa, por que que a gente tem tanta dificuldade em determinada outra coisa,
por que a gente reage de tal maneira, por que sempre esse padrão se repete na minha vida. Então é um momento de colocar uma lupa bem grande sobre nós mesmos, tomar distâncias de nós mesmos e reconhecer Tem retiros mais curtos. o que a gente vem Eu só vou fazer uma pergunta. Eu ia só comentar, assim, para mim foi muito complementar uma coisa com a outra, porque eu acho que a gente, pelo que você trouxe, né, essa questão do ir para dentro da gente faz com que a gente, de fato, consiga começar a olhar o outro. E aí começar a se preocupar com essas causas, assim, né? Da hora que a gente começa a, de fato, entender a nossa essência, né? Então, para mim foi muito complementar uma fala com a outra, na verdade. Tem mais uma pergunta, Santiago? muito grato. Eu somaria a ideia de que no atual momento que a gente vive, onde as nossas emoções foram dissipadas, né? A gente perdeu o nosso corpo emocional, ele está em pedaços, né? Em função do celular mesmo, dessa experiência das redes sociais. Eu sinto sim que a gente está num processo de amortecimento, sabe? A gente está anestesiado para empatia, para compaixão. Então, um processo de autossondagem, né, de jejum desse elemento, ele pode sim servir para tudo que a Patrícia trouxe, né? Especialmente para as pessoas que não alcançam esse lugar que vê as outras pessoas tendo, né? As pessoas começam a falar da causa animal, já começam a chorar e a pessoa olha e fala: "Poxa, mas eu não sinto isso que está todo mundo sentindo". Então tem alguma coisa muito errada com você, sabe? Tem alguma coisa muito distante, né? O seu eu está muito afastado do centro. E aí é muito legal, assim, como processo de... A palavra cura é meio delicada de trazer para a roda, mas é um processo de reequilíbrio, reencontrar o eu que sente, né? Que o eu que sente é muito importante, né? Acho que é uma reconexão com a gente para a gente possa se conectar para fora de novo. Tem uma pergunta aqui se o retiro que vocês fazem só 21 dias, tem opções de retiros menores, mais curtos. Eu tô tendo dificuldade de te escutar. Não sei se sou só eu. Continua um pouquinho baixinho para mim. Talvez seja a conexão, mas a pergunta é se existem retiros mais curtos ou é só 21 dias que vocês fazem. Até a pandemia, a gente só acompanhava o retiro de 21 dias. Por 20 anos, a gente só acompanhou 21 dias. Mas depois da pandemia, a gente viu que as pessoas estavam adoecidas emocionalmente. E a gente abriu a possibilidade de retiros de 7 dias e retiros livres, onde as pessoas vêm e marcam 2 dias, 3 dias, 15 dias. E elas têm essa opção. Você citou o Vipassana, né? Que no Vipassana a gente tem o silêncio. Eu acho que para não ficar falando só do meu trabalho, tá? Eu acho que toda a experiência que te leve a se apartar desse condicionamento distrativo que é as redes sociais e te deixe mais próximo de si mesmo, como o Vipassana, né? 10 dias em silêncio, meditando, eu acho que é fundamental, né? Tem vários professores de yoga que dão retiros de Mauna de 4 dias, né? Que oferecem com comida, né? Com alimentação e tal, mas que é em contato com a natureza, que não tem as redes sociais. Isso é Isso é fundamental para a nossa saúde, sabe? Para a saúde do coletivo também. A sociedade está muito adoecida, de verdade, sim. É fundamental a gente ter esses espaços e a gente deveria priorizá-los, sabe? Mesmo. Os vestidos desse país aconteceram ao mesmo momento, a gente pode
é que funciona? Aí eu não consegui pegar tudo. E aí, os retiros, eles acontecem em qualquer momento? A gente agenda, existe um momento correto, certo? Os 21 dias têm data de começo de grupos, e aí a pessoa entra em contato com a gente, né, portalparvat.com, entra em contato e marca os seus 21 dias. Agora, se há vagas, se há espaço, os de 7 dias e outros dias, aí a pessoa chega no momento que ela pode, que há disponibilidade de espaço. Alguém do online quer falar alguma coisa? Nossa, sua voz melhorou tudo. Acho que é o lugar que... Oi! Oi! Eu queria agradecer o Oberon, agradecer pelo primeiro livro que eu li, seu. Eu ganhei esse livro, eu nem tinha escola. Eu dava aula em casa e uma aluna veio e me presenteou. E eu lembro que eu abri antes de começar a aula e comecei a ler e eu pensei, meu Deus, como essa pessoa consegue trazer tanto conhecimento e um assunto tão complexo de uma forma tão clara, tão... Eu gostei muito das costuras que você fazia, né? Da maneira como você escreveu o livro e queria te agradecer, porque sim, a sua fala foi muito complementar, muito importante. Eu acho que é, é muito bom, te agradeço como agradeci a Patrícia, ter pessoas como vocês compartilhando conhecimento, provocando a gente a olhar para essas causas, para o autoconhecimento, né? E, enfim, vamos ver se a gente monta um grupo, quem sabe, na escola e vai fazer um retiro desses, né? Eu acho bastante importante. Porque a gente está ali no nosso sadhana, praticando todo dia, a maioria dos alunos, acho que estão dentro da sala, que eu não consigo enxergar direitinho daqui, é, mas a gente está muito conectado nessas redes e eu sinto assim, quando você começou a falar, eu estou aqui na Índia mais ainda, a gente fica naquela coisa, então eu não vou jantar porque amanhã tem prática, mas o dia que dá para jantar, daí a gente come um monte de coisa que não devia, é uma coisa, né? E aí me serviu muito assim, o que que é realmente necessário? Qual é? A gente veio buscar aqui algo espiritual e por que que a gente fica tão agarrado nesses vícios que a gente tem de comida e o celular e o trabalho, né? O quanto é importante a gente escutar isso, porque a gente se perde. Então é muito bom falas como a sua que nos fazem voltar para essa percepção de que tá bom, então esse celular ele tá realmente me fazendo mal e é possível eu fazer então um jejum de celular do final de semana que seja, né? Porque segunda-feira eu já tô outra pessoa, né? Então, te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, é, você ter também disponibilizado o Muco para a gente assistir foi muito importante. Vários alunos se tornaram veganos. É legal te falar isso. Algumas pessoas não gostaram, né? Como sempre, tem gente que sai da sala, mas é muito bom. Te agradeço muito pelo seu trabalho também. Obrigada. Muito grato, grato pelo privilégio de ser ouvido e por esse espaço que me permite falar. Muito grato. Sejam felizes e escutem o coração, que é um guia fidedigno. Obrigada, Perion. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai ter a palestra daqui, agora meio-dia. Vocês estão ouvindo? Tá. Meio-dia, então a gente tem 10 minutinhos, tá?